Estamos de volta com a palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Ele fala sobre o novo constitucionalismo da América Latina, com potencial de romper com dispositivos modernos de exclusão, dominação e uniformização. Então, quais são esses eixos? Eu já mencionei alguns eixos, né? Expliquei o porquê da referência a 1492, a invasão, a expulsão, a gramática normativa, como símbolos dessa modernidade uniformizadora. E aqui a gente pode encontrar alguns eixos que marcam essa modernidade e que nos acompanham até hoje. O primeiro eixo, já mencionei, a tarefa de uniformização. Ora, agora, esse Estado e esse direito moderno têm uma tarefa principal de uniformizar comportamentos e valores e punir aqueles que não se uniformizam ou que resistem à uniformização, né? E aí você tem todo um aparato que vai sendo construído, né? E que passa muito por todo o aparato de repressão do direito penal, né? Século XIX, com as suas prisões, seus manicômios, seus conventos e etc. Tem um filme aí passando agora, que foi indicado para o Oscar, bonito, o filme chama Filomena, não sei se vocês já viram, que fala a história de uma mulher que engravidou solteira e que a família mandou pro convento. E ela era presa no convento e foi separada do seu filho logo que o filho nasceu. Isso era muito comum, né, em vários estados. Aqui as mulheres... Né, você tinha até uma música do Luiz Gonzaga, aquela... Ela só pensa em namorar. E o doutor logo examina. Olha, mulher namoradeira que engravidava sem estar casado era um problema de doença. Muitas, mas muitas mesmo, iam para o manicômio. Aqui em Barbacena, Rio de Janeiro, muitas mulheres namoradas. E o pai nunca mais tinha contato com a família. Né? Então você começa todo um aparato que é construído de uniformização de comportamento, né, que vai viabilizar e que é fundamental para viabilizar esse poder centralizado e hierarquizado do Estado moderno. A segunda característica dessa modernidade, uma lógica binária subalterna, que eu também já mencionei, esse nós versus eles. E eu queria aqui, nesse momento, apenas reforçar a ideia de que nós não estamos livres dessa lógica binária subalterna. Eu devia ter trazido, gente, eu sempre esqueço, eu separo alguns jornais, assim, até para ilustrar a fala, e acabo esquecendo. Mas o Estado de Minas é campeão nisso. Teve uma reportagem que veio no Cadernos Gerais, que tinham... Estava assim, na primeira metade, era a página inteira. Na primeira metade da página estava lá, a praça é nossa. Aí mostrava a Praça da Liberdade, né, com nós passeando na praça, nós, né, nós mesmos. Nós passeando na praça, ali, com um cachorrinho, todo mundo feliz, que lindo, praça arborizada, as árvores bonitinhas, tudo limpinha, né? E na parte de baixo, olha que a foto é grande, né? Na parte de baixo está assim, nós, a praça é nossa, aí um outro título, com letras grandes, a praça é deles. E aí mostra uma praça que eu não me recordo qual, né, em algum bairro de periferia de Belo Horizonte, onde tinham vários moradores de rua. A praça estava suja, cheia de papelão, gente dormindo na rua, e etc. Então, é muito comum. Preste atenção nisso. Outro dia teve de novo isso, nós versus eles, na primeira página do Estado. Mas isso vem recorrentemente na mídia, e a gente acaba fazendo isso, né, também sem querer. Né, que é quando eu falava, por exemplo, da invenção, que não é à toa, da categoria de vândalos. Olha, os vândalos eram um povo que vem do norte da Europa, né? Eles invadiram o Império Romano, saquearam, né, Roma durante 30 dias, depois foram para o norte da África e lá foram exterminados pelo Império Romano do Oriente. E, de repente, ressurgiram nas ruas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse é um fenômeno sensacional, fabuloso. Né? Os vândalos voltaram. Né? Eles são os vikings, né? Os vândalos voltaram. Obviamente que isso cumpre uma função muito clara. É justamente falar, olha, nós estamos falando aqui de uma outra categoria de pessoa, como é a própria invenção do terrorista. É uma outra categoria de pessoa. Então, você tem o direito para... É o mito da igualdade perante a lei. Isso é mitológico. A igualdade perante a lei sempre foi a igualdade para os igualados. Para os não igualados, a mulher, por exemplo, até 2002, quer ter igualdade perante a lei. Para os indígenas, até 2002, quer ter igualdade... Eu estou falando legalmente. Quer ter igualdade perante a lei. A igualdade sempre foi para os igualados. Né? Então, aqui a gente tem
Essa lógica que nos acompanha até hoje. Outro dia, e agora eu vou contar um casinho, mas que eu vou ser irônico, mas por favor, mas com a televisão gravando é perigoso, porque depois eles cortam essa parte aqui. Mas, tem um projeto, o Projeto Polos, eu coordeno um subprojeto dentro do Polos, na Faculdade de Direito da UFMG, que o projeto chama Escola que Protege. E a gente, no ano retrasado, nós fomos a 14 municípios. Na região metropolitana, fomos a Betim, Contagem, Caetanópolis e mais em alguns municípios do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri. E aconteceu um episódio aqui em Betim, na aula inaugural, eu estava fazendo a palestra inaugural do curso, um curso para a gente debater a questão da violência na escola e etc. Já quase 10 horas da noite, entrou uma professora nervosa e começou a conversar com outras professoras. Eu estava falando, o que aconteceu, algum problema? E essa professora falou, olha, prenderam um aluno nosso, um menino de 13 anos, e levaram lá para o bairro PTB, aqui para a delegacia do bairro PTB. Eu falei, olha, isso está completamente, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é imoral, vão para lá. E aí foi, assim, tipo, aquele episódio de novela, assim, eu e 40 professoras batemos na campainha na delegacia. Desceu um detetive, estava fechado, um revólver automático na mão, cara, 2x2, falou, o que está acontecendo aqui? Eu me identifiquei, sou advogado, etc. E ficamos sabendo que tem uma criança aqui presa em situação absolutamente irregular. Falou, olha, o delegado não está aí, com isso a gente tentou falar com o juiz, e aí o delegado não está aí, mas o senhor pode entrar aqui, o senhor é advogado, para ver a situação dos meninos. Eu falei, é no plural, é? Doutor, é no plural. Aí chegou lá, tinha uma jaula, com entradinha de ar, assim, que era, segundo ele falou, era o banheiro do local, uma jaula fedorenta, que tinha lá mais de 10 meninos. E, segundo ele, tinha um lá que estava 7 meses. Lá. Aí eu saí de lá, assim, aquela coisa assim, passei a noite sem conseguir dormir e tudo. E agora, ironia, atenção. Aí depois eu parei assim, a pensar, falei, mas olha, afinal de contas, qual é o problema? Não são todos eles índios? Não são todos eles muçulmanos? Não são todos eles judeus? Né? Não são todos eles bárbaros? Não são todas elas mulheres? Não tem problema, não é outra categoria de gente. Eles estão acostumados. Porque com os nossos filhos, irmãos, isso não vai acontecer. A lógica nós versus eles está muito presente, né? E é esse dispositivo, um dispositivo moderno, né? Que eu chamo de um Eichmannzinho, que está dentro de nós. De repente, tem alguma coisa que a gente estranha, e estranha muito. E se a gente não controlar esse Eichmannzinho, ele desperta e assusta. Né? Assusta. Nossa, eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Tem. A escola moderna colocou você, né, colocou isso dentro de você. Depois nós podemos discutir escola moderna também, né, que é uma invenção da modernidade. O papel dela é uniformizar. Tem aquele, é Led Zeppelin, né? Que tem aquele The Wall, é Led Zeppelin mesmo? Aquele filme que entra os menininhos. Pink Floyd, eu sempre misturo. Pink Floyd. Entrando os meninos, sai tudo igualzinho, assim, então é uma função, né, da escola moderna. Depois a gente pode, vou deixar aqui reservado, tendo tempo, trabalhar um pouco isso. Tem um texto muito interessante dos Zizek, Lavai Zizek, sobre a escola moderna e sobre as violências modernas, mas que a gente deixa. Depois, uniformização, lógica binária, uma outra característica, linearidade histórica. O que nós vamos chamar, o que nós chamamos, entendemos por linearidade histórica? Um outro mito da modernidade é de que as diversas civilizações que existem, as milhares de civilizações, culturas, filosofias, epistemologias, essas diversas civilizações estariam em graus distintos de evolução. E a grande civilização, a gente encontra em Hegel, né? E muitos hegelianos, né? Encontra até em Marx. Vamos falar do meu querido Marx, mas não encontra em Marx. Está lá. Olha, o auge da civilização é a civilização germânica. E as outras estariam em graus, em estágios inferiores. Daí vem um monte de palavrinhas que acompanham a política moderna,
né, até hoje, que estão em todas as bocas: desenvolvimento, países emergentes, em desenvolvimento, desenvolvidos, precisamos crescer, desenvolver, evoluir, evolução, desenvolvimento, progresso, crescimento e etc. Toda essa mitologia moderna em torno de um conceito inventado que ajuda a justificar a hegemonia violenta que a Europa constrói a partir de 1492. Então, agora eu tenho o quê? As civilizações estariam em graus distintos de evolução. E vai a boa notícia da noite, né? Mais uma vez ironia, né? Nós todos evoluímos, né? Um dia todos nós seremos alemães. Gostaram dessa notícia? Viu? Tem uma boa notícia para nós. Mas, até lá, né, nós estamos em estágios distintos de evolução. Olha, a lógica da linearidade histórica justifica muito, inclusive, todo o discurso do direito internacional público. Tratado de Versalhes, né, a Carta das Nações Unidas, onde, por exemplo, na Carta das Nações Unidas tinha um capítulo, que hoje está desativado, não funciona, mas o capítulo está lá, né, que é o Conselho de Tutela, onde os civilizados vão tutelar os incivilizados e atrasados, selvagens e bárbaros, a se organizarem para serem iguais aos civilizados. Está lá, a Carta das Nações Unidas. Então, além disso, aqui, a invenção do indivíduo, isso também é uma invenção moderna. Você não tem a ideia de indivíduo, não é uma ideia de indivíduo na cultura grega, né? Esses filmezinhos são um espetáculo visual, esses 300, essas coisas aqui, horroroso, do ponto de vista histórico é ridículo, né? Mas uma mulher toda poderosa, gente, os gregos têm um livro sensacional de uma teóloga protestante chamada Uta Hanke Heinemann. Ela chama Eunucos pelo Reino de Deus. Nesse livro ela mostra, a tese dela, como teóloga, é mostrar que o cristianismo não é machista e que um pensamento machista infiltrou-se no cristianismo, né, por meio da cultura grega. A tese dela é essa. E ela vai contar, então, toda a história do machismo grego, etc. Muito interessante. Seria pouco provável, a gente imaginar uma mulher liderando, né, os exércitos dos homens gregos, né, e é muito interessante contra a Pérsia, né? Você tem ali contra o Irã, né? É ridículo, meu filho, mas é um espetáculo visual, né? Então aqui você tem a invenção desse indivíduo, que entre os gregos não existia essa ideia de indivíduos, a invenção, a natureza enquanto recurso, a nossa separação da natureza, e daí, né, toda a nossa depressão moderna. Imagina nós nos imaginarmos, né, presos dentro desse invólucro, né, que é o nosso corpo individual, isolado de todo o resto. Olha, a física quântica já jogou essa ideia no chão há mais de 100 anos, pelo amor de Deus. Né? Há mais de 100 anos, nós não somos esse invólucro individual, isolado de todo o resto. Né? Mas essa invenção desse indivíduo e essa ideia da natureza como separada de nós, a natureza como sendo recurso a ser explorado. Ou seja, a transformação da natureza em recursos naturais. Podemos, então, trabalhar com esse conceito e terminar essa segunda parte, né, dentro dessa ideia. É uma modernidade, o que nós estamos chamando de modernidade, né, que pauta, né, que marcam os pontos centrais do Estado moderno, do direito moderno, né, são esses elementos. A invenção do indivíduo, os recursos naturais, a uniformização, a lógica binária subalterna, a ideia de linearidade histórica e mais, a sexto elemento, que seria um falso universalismo, ou a invenção de um falso universalismo que decorre dos outros, que é o universalismo europeu. Eu recomendo a leitura de um livro que muito, muito bom, né, que é o Universalismo Europeu, do Immanuel Wallenstein, foi editado pela Boitempo, né? Que é uma leitura obrigatória, é um livro gostoso de ser lido, e ele vai trabalhar justamente essa construção desse falso universalismo. Olha, tem uma brincadeira que eu sempre faço, não vou fazer aqui, até pelo contexto que está sendo gravado e tudo, mas vou contar para vocês, mas peço que vocês podem participar pensando. E até hoje o efeito sempre foi o mesmo. Eu sempre peço a plateias mais variadas. Eu tenho trabalhado muito esse tema. Eu sou coordenador da rede para o Conselho Democrático aqui na região Sudeste, e a gente tem falado muito disso para os públicos mais diversos. Outro dia eu fiz uma palestra no curso de Teologia dos Jesuítas, no ISTA também, da PUC. Aí o resultado foi um pouquinho diferente. Eu até pergunto assim: fala para mim o nome do primeiro filósofo que veio à cabeça de vocês. Não fala não, pensa. Pensa aí, depois vocês me digam. Pensa o nome do primeiro filósofo que veio à cabeça, mas é rápido. Depois vocês vão sacar a brincadeira, aí não vale. Tem umas pessoas que sacam.
Olha, invariavelmente, vai aparecer, olha, aparecem os alemães. Né? Então vem Marx, Schopenhauer, Nietzsche, né? Habermas, às vezes, os novos alemães. Né? Depois vêm os gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão. Né? Depois vêm alguns, vêm ingleses, aparece muito John Locke, né? Às vezes aparece Rousseau. Né? Quando aparece uma mulher, ou é a Simone de Beauvoir ou é a Hannah Arendt. Quando aparece, na maioria das vezes não aparece. Em geral, os 10 primeiros nomes aparecem uns 4 ou 5 alemães, uns 3 ou 4 gregos, o que mostra que os gregos já pensaram, porque os gregos reportados são todos de 2000 anos atrás. Os alemães continuam pensando, porque tem alemães ainda que pensam vivos, né? Impressionante isso. Né? E tem um ou outro, inglês, francês, etc. Os 10 homens, no máximo uma mulher, essas duas, não foge disso. Né? E todos europeus. Outro dia eu estava no aeroporto, esses livros de aeroporto a gente não compra, né? São horrorosos. Mas esse eu comprei para mostrar para os alunos. Estava lá, os 100 filósofos que mudaram a humanidade. 100 filósofos que mudaram a humanidade. Os 100 são europeus. 99 homens e uma mulher, Simone de Beauvoir. Olha, eu fui tanto perguntando isso que eu cheguei a uma conclusão, não é brincadeira, não. Olha, que só os homens pensam, entre os homens os alemães, né, pensam, depois um pouquinho os ingleses, franceses, norte-americanos pensam um pouquinho, né, mulher raramente pensa, né, e fora da Europa ninguém pensa, só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, olha, o que acontece? Será que isso é verdade, gente? É óbvio que não. Nós estamos falando de hegemonia, de construção de hegemonia. Nós estamos falando de 500 anos de ocultamento do outro, onde o outro que foi inferiorizado foi proibido, foi ocultado, escondido, perseguido, exterminado. Entre muitas culturas que desapareceram e milhares de outras que sobreviveram, né, o pensamento desse outro, né, as diversas epistemologias desse outro, ou desses outros, né, as filosofias desses outros, as formas de entender, de compreender, de sentir o mundo desses outros, foi proibida, foi ocultada, perseguida ou subalternizada. Quando então a gente fala, que curioso, né? Um filósofo aqui não europeu, que aparece nos cursos de filosofia ainda hoje como etnofilosofia. Quando é o outro que pensa, esse outro subalternizado, é uma etnofilosofia. Agora, a filosofia universal é a filosofia europeia. É óbvio que isso é uma marca, né, dessa hegemonia que se constrói, né, e sobre essa falsa construção de um falso universalismo europeu. Terceira parte, eu queria falar aqui um pouquinho a respeito, como é que está? Eu acho que eu estou seguindo o tempo, né? Estou até comportado, tá? Eu queria falar aqui sobre esses 500 anos e esses processos de resistências, assimilações, permissões, rupturas, tentativas de rupturas, ou rupturas que não foram rupturas, e infiltrações. Olha, é óbvio que durante todo esse processo de construção dessa hegemonia, né, dessa hegemonia que começa com a hegemonia militar, depois econômica e cultural, houve muita resistência, muitas tentativas de ruptura, né? Houve processos de assimilação, né? Saídas desses processos de assimilação, e hoje um conceito que eu costumo falar com o conceito de infiltração. O que seriam essas infiltrações? A gente pode perceber que hoje, cada vez mais, pelo mundo afora, pessoas, grupos de pessoas, movimentos, comunidades, bairros, cidades, né, estão dizendo não a isso aqui, que nós estamos chamando de modernidade. Nós não queremos mais isso. Nós vamos fazer diferente. Me vem à cabeça agora um exemplo, entre muitos outros exemplos, né? A gente pode pegar o exemplo das constituições e das experiências em curso, especialmente na Bolívia e Equador, mais especialmente na Bolívia, mas podemos pegar, por exemplo, das inúmeras comunidades do sul do México, em Chiapas, Oaxaca, né, que deram as costas ao poder institucional mexicano e falaram, não queremos mais isso aqui. Essa violência, tráfico de drogas, corrupção, etc., nós vamos construir alguma coisa diferente.
E isso vai entre movimentos artísticos, movimentos culturais, os mais diversos, por todo o mundo, vão crescendo isso que chamamos de infiltrações. Ou seja, como que essas pessoas começam a agir, a pensar, a fazer diferente, né? E como que essas infiltrações começam a aumentar. Essa imagem de infiltração, ela pode ser uma imagem com duas consequências. Eu prefiro a segunda, né? Mas quando a gente pode pensar uma ideia de uma infiltração como se fosse uma fissura, numa grande represa, né? Vamos chamar essa represa moderna, essa represa da modernidade. E essas fissuras que vão crescendo, 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 vão aumentando a pressão da água até o momento onde essa represa estoura. Pum! Olha, aí nos resta agarrar